Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, vem, vem. Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes certificado pelo Instituto Gallup e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Eu estou aqui com a Antonieta Bianchi Mazon, querida Antonieta, mãe, esposa, tia-avó, essa pessoa linda da qual eu tive a oportunidade de encontrar no caminho da transpessoal, bacharel em química, mestre em educação, uma mentora e terapeuta sexual e transpessoal, mas assim, o que me chama muita atenção e que eu tenho certeza que você, ouvinte da Segunda-feira, sua linda, vai ter oportunidade de tomar contato nisso hoje, é que a Antonieta tem feito escolhas incríveis através da aromaterapia, através do tema da sexualidade sagrada, da psicologia transpessoal, escritora de um livro chamado Sobre Amor e Alma, Sexualidade como Caminho. Querida, seja muito bem-vinda, esse espaço é seu, que alegria, eu abro realmente assim, o meu coração para te escutar, eu não tenho dúvida que o ouvinte da Segunda-feira, sua linda, vai aprender com você hoje, né, muito daquilo que você tem escolhido para a sua vida. E eu queria começar te perguntando assim, como é comum, Antonieta, as pessoas chegarem ao consultório, até os ouvintes do podcast Segunda-feira, sua linda, terem um anseio de mudar a vida, de fazer uma carreira, de buscar aquilo que realmente brilha os olhos, toca o coração, e ficam se perguntando como eu faço isso e com qual base e tal. E eu vejo que você, enquanto uma química, né, começou uma graduação, você foi pegando um caminho completamente de energia, de sexualidade, de transpessoalidade, enfim. Como é que isso aconteceu na sua vida? Que coisa, eu gosto muito de falar disso. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui na Segunda-feira, sua linda. Que delícia! Para mim, é mais um prazer, uma honra e ser novamente tão bem acolhida por você neste nosso caminho, né, que estamos encontrando e que estamos seguindo paralelas. Então, Fabrício, olha, é muito gostoso falar sobre isso realmente, porque eu não posso dizer a você que eu não era feliz no meu caminho. E que eu escolhi trilhar na minha juventude. Então, quando eu ingressei na universidade em Química, eu falei, é isso, abracei aquilo e mais do que trabalhar não só como química, abracei a educação química, porque eu achava que, nossa, como os adolescentes não gostam de química, é uma coisa tão linda. Então, assim, era um desafio para mim trabalhar com os adolescentes e mostrar como que essa ciência, que é matéria e que é energia, é linda. Enfim, foi um caminho para mim apaixonante e eu
trabalhei 30 anos muito feliz. Mas quando eu já me aproximava da aposentadoria, enfim, de um momento em que eu sentia que a minha missão nessa trilha já estava sendo cumprida finalmente, chegando ao final, e que eu ansiava por algo mais, eu queria algo mais, e que esse algo mais não estava ligado tanto a esse trabalho com a ciência somente, mas o quanto a ciência estava a serviço de algo mais, eu comecei a olhar para as questões que circundavam a educação, e uma delas que me chamava muito a atenção era a sexualidade. Porque a maneira como eu percebia que a sexualidade era lidada, especialmente na educação de jovens, de adolescentes, me deixava um pouquinho inquieta, né? E aí eu resolvi, um pouco antes de me aposentar, uns anos antes de me aposentar, aí buscar de novo na academia como que isso poderia ser melhor entendido. E foi por aí que eu entrei, mas paralelamente a isso, eu já estava com 40 e poucos anos naquela época, eu também, né, num período de vida muito específico, onde a gente busca iluminar ainda mais, né, as dimensões da nossa vida, e para mim a espiritualidade sempre foi uma dimensão de muita presença na minha vida, eu também comecei a trilhar os caminhos de busca de uma amplidão, de uma ampliação da visão da espiritualidade no mundo e na minha vida, né? Então as coisas correram muito paralelamente. E aí, quando eu me aposentei, eu senti que, não, peraí, o caminho agora é outro. O caminho agora é eu olhar para esse lado da sexualidade, mas não como ela é vivenciada ou até entendida, mais, digamos, no senso comum, mas com um olhar transcendente mesmo. Nessa época eu já comecei a procurar os caminhos da psicologia transpessoal, já frequentava o Unipaz, já estava lá dentro da Lubrate, e foi assim, fui migrando gradativamente. Mas não se iluda, e não deixo ninguém se iludir de que é um caminho lindo, que a gente vai. Não. Tem que garimpar, né, Antonieta? Tem que garimpar muito, né? Porque essa segurança desse mundo normal aí fora, ela tende a te aprisionar ainda, né? É a normose mesmo, né? Normose mesmo. E aí você fala, peraí, como é que eu saio disso? Não é tão simples assim. Então foi um caminho bastante, assim, de indas e vindas, mas sempre na certeza de que eu precisava ir além. E aí, hoje eu estou aqui, eu trabalho com sexualidade, me redescobri trabalhando com as mulheres, em encontros com mulheres, e no final acabei me conectando mesmo com isso, e surgiram alguns trabalhos autorais nesse caminho, que eu sei que me foram enviados, e aí a gente vai, né? A gente vai colocando a serviço, porque se foi enviado é para pôr a serviço, né? Então, com muito entusiasmo, eu falo que, olha, assim, eu renasci lá com 45, 46, e hoje aos 60, quase 62, eu estou aqui achando que eu sou uma jovem anciã. E traz realmente, o ouvinte da Segunda-feira Sua Linda certamente vai ter a oportunidade de tomar contato com seus trabalhos, não só com o seu livro, mas também através da mídia social, com seus trabalhos. Grande parte do nosso público é um público feminino, mas eu sinto e tenho essa experiência em consultório que você fala muito, tanto para os homens quanto para as mulheres, nesse caminho de se encontrar através de um chamado realmente de alma, né? Que essa conexão da qual você faz da espiritualidade e da sexualidade. O que eu queria te perguntar é assim, quando você fala desse caminho cheio de desafios em razão de uma normose, em razão de muitos tabus, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele tem muita dificuldade, muitas vezes, sobre falar de sexualidade, falar de dinheiro, né? Saber dizer não para algumas coisas relacionadas a isso é um tabu, realmente. E assim, como é que você foi fazendo essa, me perdoe chamar, essa alquimia mesmo, né? Entre a aromaterapia, a espiritualidade, como é que você foi buscando o fio da meada para que você pudesse
sentir que essa pessoa ia abrindo uma escuta para aquilo que você tinha a contribuir, para aquilo que você tinha a servir, Antonieta? Como é que você pega esse caminho? Então, olha, Fabrício, isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, na verdade, eu sinto que quando você se debruça sobre a sua missão, o seu propósito, os sinais vão chegando, né? É interessante, a gente só precisa estar conectado ali. Então, eu senti muito isso, quer dizer, eu comecei a trabalhar com a sexualidade, mas buscando entendê-la não a partir dessa concepção mais reduzida mesmo de uma sexualidade de homem, sexualidade de mulher, mas não, a partir de uma concepção de que ela é uma dimensão inerente ao ser humano e que nós, seres humanos, temos, tanto o homem quanto a mulher, as duas energias, a energia feminina e a energia masculina, em ambos. E é que justamente a busca desse equilíbrio é que pode favorecer a vivência de uma sexualidade mais saudável. E nessa busca, eu comecei a olhar mais para o ser como um ser integral mesmo, né? E nesse sentido, aí tá, o que o ser integral busca, né? Onde está essa busca da felicidade? E como isso está relacionado à sexualidade? E a sexualidade, ela traz muito dentro dela dois conceitos muito importantes, que é o desejo e o prazer. E esses dois conceitos estão muito intrinsecamente ligados também à nossa sensorialidade e à nossa imaginação, a nossa fantasia. E aí, quando eu comecei a fazer essas ligações, eu disse, bom, sensorialidade, corporalidade, eu tenho que olhar para como sacralizar essa corporalidade a partir dos sentidos. E foi aí que eu comecei a buscar o quanto que o paladar, o quanto que a visão, o quanto que o toque, né? O quanto que isso permitiam viver a sexualidade muito além da vivência sexual em si. Okay. Né? Porque, Fabrício, tudo bem, nós aos 18 nós queremos viver intensamente a sexualidade numa troca de paixão e desejo corporal. Sim. Mas isso, ao longo dos anos, ela vai se plasmando com a amorosidade, e aí os toques são diferentes, os cheiros, os aromas são diferentes, porque, sabe, enfim, a visão, o que eu vejo, como é lindo eu perceber que o meu companheiro, ele está envelhecendo comigo, e como essas marcas do envelhecimento trazem dentro momentos que nós vivemos juntos, felizes e momentos muito tristes. Então, assim, essa cumplicidade, quando eu falo de cumplicidade, eu estou falando disso, eu estou falando de olhar além daquela marca e dizer, nossa, minha mulher está com um pneuzinho, peraí, sabe? Porque especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, ressalta-se muito isso. Poxa, se eu estava lá fora, eu não tinha que olhar só isso, mas o que é esse olhar? O que é essa visão? O que é esse paladar? Então, eu comecei a buscar nessa visão mais ampla, mais espiritual da sexualidade, o sentido para uma vivência mais plena dela. E foi aí que eu estava fazendo, e eu vou ser sincera para você, eu acho que foi na sua turma, uma turma antes. Eu planejei fazer, na minha aula que eu dou lá na pós-graduação prática, uma vivência, e eu estava, nessa vivência, eu ia usar o óleo de bétula, porque me caiu assim, me veio, vamos usar bétula. E aí, onde é que eu encontro óleo de bétula? E aí eu fui pesquisar. Pronto, eu me encontrei com os óleos essenciais, né? E daí eu falei, cara, tá aí. A planta doa a sua alma, a sua essência, porque o óleo essencial, ele é extraído de uma grande pressão em cima da planta, e ele é, na verdade, o nome está dizendo, é a essência, é a alma dela, que se doa, né? Aí eu falei, não, é aí. Comecei a trabalhar com aromaterapia e comecei a colher os frutos das experiências com as clientes e com os clientes, de como isso era benéfico, né? Então aí eu
Tá, então o caminho começou nessa sensorialidade, pela aromaterapia, pela transpessoal, que me dava esse estofo, me dava esse suporte para eu investigar a sexualidade para além da sexualização, né? Uhum. E aí eu comecei a trilhar. Pois é, Antonieta, você traz uma fala que eu sinto que é muito rica quando você se reporta, por exemplo, ao jovem de 18 anos que ele traz uma pulsão onde ele quer um prazer mais imediato, uma troca mais de vulcão, mais imediata. Com o passar desse caminho, eu sinto que quando você traz essa fala, né, o meu companheiro traz marcas daquilo que vivemos, eu sinto que existe muito prazer, existe muito desejo, e isso não é algo instantâneo, pontual, é algo que na verdade pode ser degustado na caminhada, né? E isso é muito lindo, porque na verdade é algo mais perene, né? É algo mais perene. E eu sinto que existe muita confusão por parte daqueles que escolhem fazer uma vida a dois de mãos dadas, que acreditam que durante toda essa caminhada vai ter aquela mesma pulsão. Exato. Né? E não é por causa de idade cronológica, não. É porque é o que você está falando, os prazeres vão se ampliando e não reduzindo, né? Incrível. Isso que você está dizendo, Fabrício. Normalmente, quando eu faço os meus workshops para os casais, eu digo muito isso a ele. Por favor, peguem aquele vestido de noiva que vocês têm guardado no armário, pega aquele terno que você tem guardado do noivo no armário e manda embora. Manda embora. Não deixe nem para sua filha, porque é uma carga muito grande para ela, para o seu filho. Porque é uma tendência, né? Assim, porque o que acontece? Aquilo lá, ele marca um momento de felicidade muito grande, mas nós, seres humanos, nós temos uma tendência, por conta dos nossos egos, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas a gente costuma ter uma tendência a pegar e chorar. Olha como eu tinha uma cinturinha fininha, olha como ele era esbelto, enfim. Esse roubo, né, essa armadilha que nos é pregada por nós mesmos, nos afasta da delícia de conviver com esse afeto que vai sendo nutrido nessa amorosidade e que alimenta a sexualidade. Hoje eu tenho desejo pelo meu parceiro, você tem desejo pela sua parceira, mas naturalmente ele é diferente, porque eu desejo também aquilo que ele se transformou comigo na minha caminhada, e você também. Quer dizer, a gente deseja também o que nós caminhamos juntos, né? E nesse sentido, a expressão muda. Falando especificamente da sexualidade, uma mulher de 50, 60 anos, ela não tem a mesma prontidão para um orgasmo que tem uma jovem de 20 anos, óbvio. E nem um rapaz de 20 anos para uma pessoa, um homem de 60. Por outro lado, a mulher atinge orgasmos múltiplos e muito mais prolongados quanto mais ela se deixar entregar a si mesma e ao parceiro no conhecimento que ela tem do próprio corpo. E assim é o homem. Ele não tem o mesmo gatilho, quer dizer, não tem a mesma performance, mas por outro lado, os dois se conhecem muito mais e as trocas são muito mais interessantes de se conhecerem mutuamente, não só de corpo, mas de alma mesmo. E é sobre isso que eu falo um pouco no livro, quer dizer, não é sobre esse sexo de prontidão, de performance da normose, que na verdade é uma falsa performance, né? Porque todo mundo virtualmente tem uma performance incrível, né? Mas, né? Mas, assim, eu falo de algo mais de alma mesmo, exatamente de alma, né? Que não tem prevalência de um masculino ou feminino, mas tem de uma harmonia dessas energias. Sim, existe uma conexão, né? Eu não sei se foi o Bert Hellinger que trazia que nessa junção dessas pessoas na vida conjugal existe algo muito mais
que não só o corpo físico, né? E Isso. você, e quando eu li aqui o título do seu livro, né, sobre amor e alma, a sexualidade como caminho, me parece que é algo mais holístico mesmo, ou seja, que abrange toda uma conexão. Porque imagina, por que eu fui trilhar este caminho com este par, né? Diante de tantos outros, por que o meu caminho cruzou com este par? Então, certamente deve ter algum propósito que vai muito além da nossa consciência pessoal, quer dizer, algo que realmente transcende isso tudo. E talvez se eu estiver aberto para virar o meu olhar para isso, eu posso, como você tão bem diz, receber os sinais, né? Você falou um negócio aqui, quando você se debruça no seu propósito, os sinais aparecem. E é exatamente isso, você entra num fluxo, né, Antonieta? Você entra num fluxo. E como eu percebo, não tem nenhum julgamento nisso, como os casais muitas vezes jogam a toalha porque entram na relação com uma vontade muito grande do ter e, em paralelo desse ter, com esse vigor, né? Então, assim, a gente faz sexo legal, é muito bom e a gente vai construir muita coisa junto. E aí, quando fica, pode até construir, mas quando não tem mais esse vulcão, aí fica um vazio, né? Não sei se faz sentido para você. É isso mesmo, exatamente. Né? E é o contrário, né? É exatamente o contrário. E você sabe que você falou algo que realmente é o ponto, assim, né? Essa construção da relação, digamos assim, numa perspectiva mais ampla do que o próprio consumo da sexualidade, né? Que eu acho que é um pouco isso que fecha um pouco, ela pressupõe exatamente esse desejo de ir além, esse desejo de não satisfazer-se com aquele momento de uma falsa completude ali, né? Quer dizer, ele pede essa transcendência. Eu costumo dizer que a nossa finitude é desafiada na sexualidade. Por quê? Porque é na sexualidade que você consegue entender que existe uma ponte que conecta você, matéria, com você, energia. É aqui, porque é na sexualidade que você consegue vivenciar as duas coisas. Quando você me diz, não, parece que existe algo além. Existe, eu acredito plenamente nisso, né? Porque não se justifica você manter essa relação, manter esse contato, se não houver esse algo além que é sistêmico. Perfeito. Que é sistêmico, né? Por isso essa visão realmente holística, de algo que transcende isso e que tem um propósito maior. E eu acho muito interessante, Fabrício, que a gente percebe tanto mulheres quanto homens que, de repente, entram numa relação tentando, eu quero ir a esse algo além, mas na minha perspectiva. E aí eu tento moldar o parceiro. Né? Então, vamos lá, eu tento. Há duas situações muito típicas disso. Eu tento moldar porque eu tenho a minha fantasia, não só de relação, mas de sexualidade, e aí eu tento moldar. Na medida que eu não consigo, você como terapeuta vê muito bem isso, e eu não me trabalho, eu parto para uma segunda relação com um parceiro idêntico. É impressionante. E vou buscando, até que eu percebo que essa completude está aqui, né? Ou não percebo, mas assim, estou tendo a oportunidade de perceber que essa completude se faz aqui. E uma justificativa muito interessante para isso, eu não estou aqui querendo julgar nenhum homem, nenhum ser humano do sexo masculino, mas a gente percebe muito os homens que chegam numa faixa de idade em que eles não entendem muito bem a resposta sexual física, digamos assim, se modificando em função do próprio processo de amadurecimento, envelhecimento, e aí eles olham... Dele próprio, né? Dele próprio, exato. Ele não consegue aceitar isso. Mas aí eu olho para minha parceira e digo, não, é ela. Então eu troco a minha parceira por uma parceira bem mais jovem. E a parceira bem mais jovem, que tem lá outros desejos, acaba
entrando. Muitas vezes o que acontece é essa parceira mais jovem, e eu sinto muito isso em consultório, inclusive, ela acaba até se deprimindo em função de não conseguir satisfazer aquilo que o parceiro buscou lá e que está aqui dentro dele, que realmente ela não consegue. Percebe? Mas assim, isso eu sinto que é uma cobrança dessa matrix que está aí. O homem tem que manter o desempenho, a mulher tem que ser a mulher gostosa. Quer dizer, tem toda uma cobrança em termos da sexualidade que aprisiona demais. E aí se perde a possibilidade de vivenciar o ir além, de experimentar. Que na verdade traz uma recompensa muito mais duradoura e muito mais genuína, né? Porque quando é vencida essa barreira, e a gente vê casos, né, em consultório, casos que quando é vencida essa barreira, que barreira de olhar para si, para o ser, e aquilo que esses dois seres construíram na relação, a recompensa ela é inimaginável, de tão prazerosa, de tantos frutos que isso traz, né? Inclusive o fruto de saber que num determinado momento aqueles que têm filho, que os filhos vão e voltam uma vontade de caminhar mesmo, de mãos dadas e de voltar a namorar mesmo, de voltar a ter a liberdade, né? Em razão, e não o ninho vazio, né? Exato. Né? De novas perspectivas, né? De novas perspectivas dessa relação. Mas assim, é realmente um desafio. Isso não é tão simples, eu vejo, né? Eu vejo muito isso no consultório, que é muito engraçado, sabe? Consultório de sexólogo é assim. Você recebe o cliente ou o cliente e ele chega assim: eu vim aqui porque meu marido pediu. Eu estou aqui porque a minha esposa pediu. É muito interessante isso, né? Começa a negação aí, né, Antonieta? Isso, exato, né? E aí até você leva um tempo até a trabalhar com isso. E muitas vezes a pessoa realmente não está preparada. Em função muito desse contexto que está aí fora, né? E diante também dessa visão mais transpessoal da sexualidade, né? Então é um desafio, não é tão simples, sabe? A gente está aqui conversando parecendo que é um caminho, né? Não, você começar a sentir essa atração física, esse desejo, e ir compartilhando, e, enfim, exige bastante discernimento, eu penso, e bastante... às vezes eu receito para os meus clientes assim: olha, você vai levar isso aqui, eu entrego uma canequinha, sabe? Uma canequinha assim para cliente, digo: olha, você vai chegar na sua casa, vai encher essa caneca aqui de água, tá? E no momento que você se sentir assim, você vai tomar copo de água de paciência da Antonieta. Então você vai lá, porque é muita resiliência, muita paciência. Por quê? Porque você projeta, você joga as suas dores para o outro, né? E a paciência não é com o outro, é consigo mesmo. Né? Então, assim, é um caminho lindo. Eu vejo que é um caminho que... Eu vejo casais trilhando e me sinto super bem de estar podendo contribuir nessa trilha, mas eu sinto também que é preciso sair fora um pouquinho, distanciar um pouquinho e olhar para aquelas dores, olhar para as minhas dores. A sexualidade é uma dimensão, como você disse, que guarda tabus, que guarda traumas, que guarda dores, que guarda a expressão, entenda bem como eu vou dizer, mas que guarda uma certa ignorância de como a gente é sexualmente, sabe? Assim, há uma educação que foi castradora e que não permitiu que as próprias pessoas explorassem a sua corporeidade com prazer, mas sim com muito vigilância. Foucault já falava isso na década de 60, quer dizer, isso só foi se intensificando. Enfim, com muitas restrições, existe o corpo padrão, existe né, o desempenho padrão, que não existe, mas que, enfim, causa uma... Está estereotipado, né? Exatamente. Agora, você traz uma fala que eu sinto que ela antecede um pouco ao problema do casal em si, né? Se é que
né? Alguns podem ver até como uma grande oportunidade de fricção, né? de tração, porque quando muitas vezes não tem problema nenhum e também vivem como dois amigos, a gente sente que esse problema vai aparecer lá na frente, você entendeu? Então eu costumo dizer, de repente é melhor tomar a água de paciência da Antonieta e ir ao encontro da fricção do que fingir que está tudo bem, porque lá na frente isso vai bater na porta de novo. Mas diante dessa negação de chegada, onde o problema é do outro, né? Meu marido me mandou aqui, ou minha esposa me mandou aqui, eu sinto que existe um degrauzinho um pouco antes, que é de reconhecer que essa retomada, ela tem que partir do indivíduo primeiro, do individual, né? De olhar o que eu estou afim, que pode ser que a minha parceira naquele momento, ela só dê conta, em razão das questões dela, de entrar com 10%, e que naquele momento eu vou precisar encontrar em mim força para entrar com 90%. Exatamente. Faz sentido ou não? Faz muito sentido. E, inclusive, eu te digo que, assim, eu tenho até catalogado isso dentro da minha experiência de consultório, dentro da minha experiência profissional. Mais de 90% das pessoas que chegam com essa ideia, mas que não internalizaram esse reconhecimento dentro de si, dessa busca pessoal, não vai para frente. Acaba até, às vezes, colocando em risco a própria relação, aí, apesar de haver fortes sentimentos, mas realmente esse reconhecimento é fundamental, né? A gente não consegue caminhar, fazer o caminho do outro, né? A gente não consegue caminhar os passos do parceiro ou da parceira, impossível isso, né? E se eu não me reconheço com força para olhar para as minhas próprias dores e começar a caminhar com as minhas próprias pernas, eu acabo me comprometendo e gerando, mesmo estando junto, essa solidão. E daí realmente acaba, não, somos amigos e... Tá tudo bem. Tá tudo bem e tal. E realmente lá na frente, isso acaba trazendo consequências que não são nada fáceis de lidar. Né? Agora, Antonieta, eu vi assim, eu desde a época que nós nos encontramos na Lubrate e tudo, eu já via que você tinha uma movimentação muito grande com um círculo de mulheres, com esse trabalho, né, energético junto com as mulheres, do útero materno, onde você traz uma abrangência muito grande mesmo desse olhar do feminino e do masculino também na mulher. Você faz alguma conexão disso com a terapeuta sexual? Essa é uma outra... eu sei que está tudo interligado, mas esse é uma outra ramificação do caminho. Como é que é? Porque são muitos trabalhos que você vem desenvolvendo, né? A busca pela plenitude feminina, o círculo sagrado de mulheres, comadres fiandeiras, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve trabalhos vivenciais com a mulher, né? Me fala um pouquinho disso. Então, esse é o lado que eu faço essa alquimia, na verdade, né? Eu boto tudo no meu caldeirão de feiticeira e é onde eu faço essa alquimia. E nesses trabalhos, eu uso... Esse é o meu diferencial, inclusive, em relação a muitos trabalhos que existem com a mulher, com o sagrado feminino, com a energia da feminilidade. Eu trabalho muito com a energia do ventre e, portanto, necessariamente diretamente ligada a essa sexualidade e da sacralização. Na verdade, eu chamo de ressacralização dessa sexualidade feminina, né? Que se perdeu ao longo dos tempos, e é essa tentativa do resgate. Né? As tradições sapienciais, matrifocais, elas trabalham muito com alguns centros de poder da mulher. E o ventre é um grande centro de poder da mulher. Né? Então, é aqui que eu trabalho fundamentalmente no sentido da mulher reconhecer esse centro de poder, né? Hoje existe aí um termo muito usado, que é o empoderamento. Na verdade, o poder está aqui, não tem que empoderar ninguém, tem só que despertar o que está adormecido, até por
não estar atenta a isso, né? Tenho grupos que estão comigo há vários anos, sacerdotisas já. Nós trilhamos um caminho que eu chamo de caminho iniciático do feminino sagrado, em que a gente já fez diversas trilhas por diversos caminhos, né? Então, assim, trilhamos o caminho da deusa, com o Roger Wooler, lá, o livro da deusa. Trilhamos o caminho de Maria Madalena e Santa Sara. Trilhamos o caminho das Mães das Águas. Então, são jornadas onde nós nos encontramos, em geral, uma vez a cada 20 dias, uma vez por mês. Esse grupo de mulheres se reúne e aí a gente lança um tema, faz uma meditação. Em geral, tem sempre uma vivência baseada, na verdade, em outras tradições, chamam lá de rituais e tudo mais, mas para nós aqui, que tem a transversalidade da transpessoal, nós trabalhamos com arte-terapia, trabalhamos sim com rituais de iniciação também, mas voltados sempre para esse poder dos nossos centros de poder, que é o ventre, né? O cálice, a gente chama que esse ventre é o nosso caldeirão, onde a gente mexe essa magia e cria essas poções. Nós temos um centro de poder aqui, né, do coração, que é esse amor incrível que a mulher tem de abraçar, de cuidar. E temos um centro que nós chamamos de centro da intuição, que é o centro da estrela. Então, eu trabalho com isso, mas sempre olhando para essa sexualidade, né, que vai se elevar nesses níveis superiores. Então, eu tenho esse trabalho do Círculo Sagrado do Caminho. Esse trabalho acontece presencialmente, normalmente na região de Campinas, aí, aonde que normalmente é outdoor isso aí? É um trabalho ao ar livre? Como é que é isso aí? É muito interessante, porque esse é um trabalho, assim como as comadres fiandeiras, que é um outro trabalho que eu faço, é um trabalho que eu faço no meu espaço, mas também no espaço que é de uma pessoa e que eu trabalho lá, né? O espaço Estela, que é em Valinhos. Faço esse trabalho na Lubrate. Já fiz esse trabalho em vários outros países, né? Já levei esse trabalho para alguns países da Europa, dos Estados Unidos, para a América Latina. Onde me convidam, eu vou e levo esse trabalho. E eu nunca tinha feito esse trabalho virtualmente. E a partir da quarentena eu comecei a fazer. E a semana passada eu fiz foi incrível. Tinha mulheres de várias regiões do mundo e regiões do Brasil, e a conexão foi fantástica, né? A mulher sente essa necessidade de estar entre comadres, de conversar, de partilhar. Essa é a nossa missão aqui, né? Estar entre comadres, partilhar cumplicidade, partilhar experiências de vida e trocar muito. Então, eu na verdade, eu sou ali a facilitadora que vai abrir. E depois eu sinto que a egrégora se forma e elas navegam. É uma delícia. Que bênção essa possibilidade, mesmo diante desse momento, né? Que eu espero que quando esse episódio do podcast Segunda-feira Sua Linda for ao ar, nós estejamos muito mais livres, né? Para que a gente possa levar aí aquilo que nós estamos aprendendo e queremos perpetuar a partir dessa fase. Mas que bênção você poder fazer isso também pela via online, porque a abrangência é muito maior, né? Você vê, você teve pessoas aí ao redor do mundo, então a abrangência realmente é muito maior. E isso é uma bênção, né? Poder abrir esse trabalho. O seu livro, Antonieta, sobre amor e alma, sexualidade como caminho, você se comunica para quem? Você fala com quem? Existe um público específico ou é o ser humano que está respirando? Quando você escrevia, em quem que você pensava? Olha, então, quando eu escrevi esse livro, eu pensava muito nos casais que me procuravam, no relacionamento de casal. E foi muito interessante porque eu escrevi esse livro pensando nos casais, independente de gênero, mas no relacionamento em termos da sexualidade, com busca de nutrição dessa amorosidade, né? Era isso que eu pensava. E aí eu fui trilhando esse caminho, navegando
pelos textos do Jean-Yves Leloup, tendo como fundo os pilares da abordagem integrativa transpessoal, da minha mentora, da nossa mentora. É a nossa mesmo, pode falar na primeira pessoa do plural. E também, assim, além dos dois, eu usei muito as tradições sapienciais, justamente porque é nelas que eu bebo da fonte para alimentar os círculos de mulheres. Então, eu trabalhei com centros vitais. E eu sinto que em qualquer relação, por mais difícil que esteja, o que salva é o amor. E o amor, quem fala de amor é poeta, é músico. Então, além de eu usar essas inspirações nesses autores e na tradição, eu usei as músicas do cancionário popular brasileiro e poesias brasileiras e algumas até de fora. Usei Santa Teresa d'Ávila, enfim. Mas eu busquei, junto com o texto, que tem sim um dizer mais acadêmico, mas eu usei também a poesia e a MPB para trazer, junto com isso, essa poética da vida para a relação, né? E aí, quando eu me dei conta, eu disse, uai, mas isso aqui, na verdade, se aplica à relação comigo mesma. E aí, assim, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha, por onde eu tinha caminhado, aquela trilha, me conduzia também à minha relação comigo mesma. O quanto eu me consumo, o quanto eu me enxergo como posse, o quanto eu me ternuro, o quanto eu tenho autocuidado, o quanto eu tenho de compaixão comigo mesma, o quanto eu consigo me colocar a serviço do outro e o quanto eu estou aberta para receber essa integração total. Falei, gente, é um caminhar consigo próprio. E aí também eu falei, peraí, mas isso tem tudo a ver com a minha relação com a natureza. O quanto eu consumo, o quanto eu possuo, o quanto eu me apaixono, o quanto eu tenho compaixão, o quanto eu ternuro. Enfim, eu percebi que a relação que eu estabeleci é uma relação do ser consigo mesmo e com o cosmos. Porque tem a ver, a maneira como eu bebi dessas fontes me mostrou que são fontes que se aplicam a qualquer relação de mim com qualquer outro ser. Sim. Que, na verdade, é um pouco daquilo que o Buber fala no livro dele, Eu e o Outro, né? Aquele Eu e Tu, onde ele fala, eu só existo na relação. E aí, assim, eu percebi que é um caminho que pode trazer uma certa luz ou até uma inspiração para o leitor em qualquer relação que ele estabelece com ele, né? Para ele realmente se inspirar e ver que relação que estou estabelecendo, que tipo de amor eu estou tendo por mim mesma. Perfeito, da mesma forma que foi fiado, né? Ou seja, você à medida que você foi costurando, você foi percebendo que aquela escrita, aquilo que você intuía, te conectava com tudo. A sua relação par, a sua relação com seus filhos, a sua relação com a natureza, a sua relação, né? Que lindo isso, porque aí realmente consegue tocar o outro, né? Exatamente, e serve, assim, eu sinto que pode servir, inclusive, para você fazer um momento de reflexão de onde eu estou, quer dizer, que tipo de relação que eu estou estabelecendo. Peraí, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks muito lindos por conta desse tempo de pandemia mesmo, porque as pessoas estão mais, a palavra é essa mesmo, mas estão confinadas, e aí elas passam a olhar para o outro e para si próprio a partir de um outro lugar, né? Daquele lugar de, peraí, deixa eu ver, onde é que eu estava? Quer dizer, qual a minha relação com, né, com o meu conhecimento, qual a relação com o meu parceiro, com isso que você disse. Então, quer dizer, é uma possibilidade, e eu espero que assim seja, da pessoa fazer assim uma reflexão sobre que amor, que ponto do amor eu estou. Né? E isso, Fabrício, tendo como pano de fundo a sexualidade. Aí você vai me dizer, mas como? Através do desejo. Uau. O que é o desejo?
Eu desejo consumo, eu desejo posse, eu desejo ternura, o que eu desejo? Isso me dá uma ideia de onde eu me coloco. Eu reconheço, eu identifico, eu desapego, eu transformo. Isso tudo. Perfeito. Como é alquimia mesmo, porque no início do nosso papo você falou em desejo e prazer e você chegou a mencionar os sentidos, né? Então isso. Então, se eu estou na natureza, eu sinto um cheiro, esse cheiro me remete à alma. Então, ou seja, realmente está muito relacionado ao reis, inclusive, a emoção, a intuição, a sensação física, né? Exatamente. Que legal. Que emoção que está me movendo. Eu costumo dizer sempre isso. De quem são os pensamentos que você está pensando? De quem são? De que lugar de você são esses pensamentos? Né? É de uma razão lá de baixo, é de uma razão superior, é de uma emoção, é de uma sensação, né? Então, até isso a gente trabalha um pouquinho no sentido de redespertar esses sentidos, né? Especialmente tato. Eu não gosto até de ressaltar, porque para mim a sensorialidade, esses 5 sentidos, é a minha relação, né? É por onde eu me relaciono, né? Então, assim, o que eu como, o que eu escuto, tudo isso vai me trazer um feedback de onde eu estou, né? E é muito interessante porque a gente falou nisso anteriormente. Perdão. É aí que a aromaterapia entrou muito, assim, escorregou muito facilmente. Sim. Porque a aromaterapia... Né? Isso, porque além dela trabalhar com o corpo físico, com as primeiras sensações, ela atua diretamente no sistema límbico. E aí eu trabalho com as emoções, eu trabalho com essa transmutação energética de pensamentos, de sentimentos. Então, assim, é uma das vias que chega, né? O olfato é uma das vias que chega mais fácil nesse sistema límbico. Então, para mim, ela veio realmente fazer parte dessa alquimia sagrada, integrando perfeitamente e me dando uma possibilidade de explorar os outros corpos que não só o físico, que é a visão reducionista da sexualidade, que fica no físico. Perfeito. Né? Então, aí a gente consegue... Então, eu desenvolvi blends para os 7 centros vitais, que são as 7 etapas da abordagem integrativa, que são as 7 escalas do amor do Leloup. Então, assim, ficou redondinho. Eu imagino, redondinho, e a imagem que veio para mim é de uma trilha muito reduzida e que, de repente, você abre um clarão, né? Metaforicamente falando, quando eu saio de um ponto de partida achando que tudo aquilo que me dá muito prazer está reduzido ao corpo, e você traz toda essa abundância, é como se eu saísse dessa floresta e abrisse um grande clarão de possibilidades, porque imagina o quanto que não se abre, né, quando eu percebo que tem todo o sentido e a forma com que eu me relaciono, e aí sim eu posso conseguir um prazer, um desejo de uma forma muito mais perene, né? Muito lindo. Exatamente. Muito lindo. E muito mais próxima daquilo que a gente entende como um processo evolutivo, que é do nosso ser enquanto um ser de transcendência dessa realidade que a gente consegue perceber na vigília. Então, assim, para mim, me parece muito mais próximo disso, porque o ser humano, por mais que às vezes tente negar, ele anseia por essa transcendência, né? Então, encontrar esses caminhos através da sexualidade, que você possa ir além, quer dizer, perceber que há sim um ir além, e que esse ir além revela uma gama de possibilidades que lhe dão prazer, mas que lhe ajudam a evoluir enquanto ser, né? Então, para mim, assim, é revelador não só de instante, de átomos de êxtase, mas não, de vivências luminosas mesmo, né? De possibilidades mais amplas mesmo, né?
isso que me encantam. Né? Nossa, viu que eu me encanto, né? Que eu bênção, começo a falar e me encanto. Que delícia. Antonieta, eu queria, assim, nós estamos chegando no finalzinho desse episódio e, assim, nossa, mãe, quanta coisa, quantas possibilidades, né? E eu não tinha dúvida alguma que você ia deixar muita coisa aqui com o ouvinte da Segunda-feira Sua Linda, porque realmente você abre muitos campos, né? Muitas possibilidades para que eles possam tomar contato através da sua fala com tudo que está aí, né? Como você falou, né? O empoderamento não é uma sacralidade, é uma ressacralização, porque tá tudo aí, né? Vem dessa essência, né? Vem dessa essência. Mas tem uma pergunta que é quase que uma normosa aqui no podcast Segunda-feira Sua Linda, porque nós temos um olhar de quem escolhe viver a vida e não sobreviver, né? Pessoas que passam grande parte da vida em razão de um foco talvez errôneo, não quero aqui julgar, mas sobrevivendo 5 dias da semana para viver algo pontual, aquelas férias, aquele período da vida e tudo. Sim. Se você encontrasse com alguém que cruzasse o seu caminho por aquele minuto ali no elevador, né, chegando ali no 10º andar, e você sentisse no seu coração que você tinha algo para dizer para essa pessoa que poderia tocar a vida dela, o que você diria para ela fazer de uma segunda-feira muito linda? Olha, eu diria exatamente assim para ela. Se me permite, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está a sua segunda-feira? E aí, que delícia. Dependendo da resposta, eu diria para ela, você tem como tornar ela muito linda. E é pela sexualidade. Uau. Se chama subverta a sua rotina. Uau. Para subverter a rotina, o que eu preciso? Eu preciso sair fora e criar. Criação, criatividade é a energia da sexualidade. Ao criar, você deseja cada vez mais. Você subverte a sua rotina. Essa subversão de rotina se dá na criação através do que eu sempre costumo falar. Tenha amantes. Uau. Porque enquanto você tiver o que amar, a quem amar, amantes, um hobby, uma coisa que te seduza, em que você chegue ao final e fale, nossa, mas já passou tudo isso, eu nem percebi. Isso é um amante na sua vida. Isso subverte a sua rotina. Isso torna a sua segunda-feira linda. Uau. Então, assim, não dá para viver... amanhã é segunda-feira. Não. Eu achei o máximo o título. Segunda-feira Sua Linda. A Segunda-feira Sua Linda pede subversão de rotina. Pede que você tenha amantes, e esses amantes necessariamente são pessoas, são movimentos que te tiram daquela inércia e te movimentam. Tem mote que vai fazer com que você encontre um propósito maior. Eu diria isso. Como é que está a sua segunda-feira? Que gostoso, querida. Gratidão mesmo, porque você trouxe um olhar para a segunda-feira através do caminho da sexualidade e falando dessa subversão de rotina e de uma forma muito clara, porque esse ter amante do qual você traz faz todo sentido para mim, que ele está em todos os lugares. Pode ser aquele livro maravilhoso, pode ser aquela comida maravilhosa num jantar de velas, pode ser, enfim, pode ser, muito abrangente, né? Pode ser o hobby, como você falou, algo que me dê muito prazer, né? E que me mantém vital, me mantém cheio de vida, né? Eu sinto, Fabrício, quando você vai ao supermercado e compra um vasinho de ervas e leva para sua casa, você tem 2 possibilidades. Você deixa aquele vasinho lá e de vez em quando você põe água nele. Ou você pega aquele vasinho e olha para ele e diz, eu vou cuidar de você. Essa é a diferença. Todos nós temos paixões, todos nós temos desejos. Ou eu simplesmente, de vez em quando, vou lá e coloco uma aguinha nessa paixão, nesse desejo, e acho que ele vai continuar belo,
ou eu digo, eu vou cuidar. E na medida que eu cuido, eu subverto a minha rotina, eu me encanto, vem o encantamento, e do encantamento a minha segunda-feira fica linda. É isso. Muito um pouco bom, a minha visão. Obrigado, querida. Gratidão, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Como é que o ouvinte da segunda-feira, sua linda, ele pode tomar contato, conhecer um pouco mais da Antonieta? Eu acredito que seus livros, pela Êxito Editorial, estão nas livrarias, né, no Brasil inteiro aí. E sobre amor e alma, a sexualidade como caminho. Mas, assim, eu, inclusive, digitei na internet e veio logo para mim, né? O lançamento do seu livro foi na Casas Rosas, se não me engano, né, em São Paulo. Isso. Mas você, qual é a porta de entrada para que as pessoas possam ter mais contato com o seu trabalho, com aquilo que você tem escolhido servir? Então, agora, nesses últimos tempos, eu tenho movimentado um pouco esse lado que eu dizia para você até anteriormente. Eu estou agora, né, construindo minha página no Instagram, tenho minha página no Facebook que eu estou começando a movimentar. Né? Eu sou colaboradora do portal Personário aqui no Brasil. Eu recebo muitos e-mails, assim, respondo todos, como consultora sexual mesmo, né? Então, assim, é muito fácil de me encontrar como Antonieta Bianchi Mazon ou Antonieta Mazon, nas duas principais redes que eu tenho, né? Perfil, que é no Facebook e no Insta, mas eu também sou Moon Mother, né? Eu trabalho junto com as Moon Mothers do Brasil, que são as mães da lua, que trabalham com essa bênção do útero e tal. Então, eu também me encontro nessa rede que eu estou lá com elas. Enfim, mas se você se sentir à vontade, pode passar meu contato para quem desejar ou que tiver perguntas, que quiser conversar comigo. Eu atendo a todos, respondo todos os e-mails, todas as solicitações que chegam, tá? Tá ótimo, querida. Eu vou sim no descritivo do podcast, eu vou colocar o seu Instagram, o seu Facebook, também o nome do seu livro e tal, e o seu e-mail, se você me permitir. Tá? Com certeza. E aí as pessoas têm acesso. Obrigado, gratidão mesmo, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Um beijo grande para todo mundo aí da Segunda-feira Sua Linda. Um beijo, gratidão a todos que estão conosco. Obrigado mesmo, viu, querida? Obrigada. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.